Vamos lá, dando sequência aí, galera. Vamos nos aprofundar um pouquinho mais. Tem mais uns exercícios legais aí para vocês estimularem o raciocínio de vocês, tá bom? E terem aí, trabalharem um pouquinho mais a habilidade dentro das planilhas. Bom, a gente, na aula passada, ficamos só na função C, né? Trabalhamos a função C. A gente já conheceu a PROC-V, né? Procura vertical. Então, hoje a gente vai trabalhar com a PROC-V, a função C, e vamos conhecer uma outra função, que é a função PROC-H, tá? Que é a procura horizontal de valores, certo? Então, tem uns presentinhos para vocês. Falo presentinho, o pessoal fica até meio assustado, né? Vamos lá, então. Tá gravando certinho. Vamos lá. Bom, aqui eu tenho uma planilha. Certo? E essa planilha, ela tem algumas lacunas. Tem algumas lacunas que a gente precisa estar preenchendo. Para que a gente possa preencher, a gente precisa localizar algumas informações que estão colocadas aqui. Certo? Bom, vamos lá. Novamente, eu vou martelar aquela tecla que a gente precisa trabalhar a leitura da planilha. Quando eu falo a leitura, é você olhar a planilha e você tentar identificar o que a planilha ela quer que você faça. Até porque, gente, o que a gente está fazendo até então eu estou dando planilhas prontas, mas vocês vão chegar dentro da empresa, você não vai, muitas das vezes, você não tem essa planilha pronta. Você vai precisar criar ela do zero dentro de uma necessidade que possa surgir, tá? Então, esses exemplos prontos é justamente para trabalhar um pouquinho a nossa cabeça para essa questão da interpretação e da criação. Então, por exemplo, eu tenho aqui uma tabela onde eu tenho vendedor, salário, vendas, e aí eu tenho categoria. Aqui do lado, eu tenho uma tabela chamada categoria. Bônus, né? Eu tenho uma tabela aqui embaixo que tem bônus. Comissão. Eu tenho uma tabela aqui que tem algo relacionado à comissão. Tá? Então a gente precisa bater o olho e começar a identificar algumas referências da nossa tabela. Principalmente quando ele tem tabelas complementares para poder usar a PROC-V ou a PROC-H. Tá bom? Bom, vamos lá. Aqui na categoria, e eu tenho aqui categoria. Eu tenho uns valores aqui. Esses valores que aqui estão, deixa eu dar ativar o zoom aqui. Esses valores que aqui estão, eles são valores referentes ao quê? Dentro do que está aqui. O que vocês acham? Hein, galera? O pessoal do online também responde aí, hein? O que vocês acham?
Hein, galera? Eu sei que tá cedo, né? É sexta-feira, a galera tá cansada, né? Fez muito calor esses dias na semana, mas vamos lá. Salário? Você tem alguém aqui que tem o salário de 12 mil? Tem? Ó, tem alguém aí com salário de 12 mil? Não. Então a gente já descarta o salário. Eu quero descobrir a categoria. E aí? Então, nosso ponto de partidas é vendas. Certo? Nosso ponto de partida aqui é vendas. Bom, de acordo com o que cada vendedor ele produziu, né, ele vendeu, ele vai pertencer a um tipo de categoria. Se ele é o top das galáxias, ou ele é o segundo melhor, o terceiro melhor, o quarto melhor. Tá? Então, se eu tenho um valor para fazer uma procura e tenho uma tabela para poder procurar e ele me dá uma resposta, que função a gente usa? Hein? Qual função a gente usa? A gente tem um valor, a gente tem uma tabela secundária. Se eu tenho uma tabela secundária para procurar o valor, a gente vai usar a PROC-V. Então, igual PROC-V, regrinha básica da função, valor procurado, ponto e vírgula, aonde procurar, ponto e vírgula, a resposta que eu quero saber a categoria, né? A categoria está na segunda coluna, ponto e vírgula 0. Tá? Ah, 0 não, desculpa, gente. 1. Por que o 1? Porque ele não é um valor exato. Eu não tenho aqui na tabela o 39. 39.142. Eu não tenho aqui na tabela. Então, se eu colocar o 0, eu quero um valor exato. Nesse caso, não dá para ter um valor exato. Então, eu ponho 1. Tudo bem? Fazer mais uma vez. Igual PROC-V, valor procurado, ponto e vírgula, aonde procurar, ponto e vírgula 2, ponto e vírgula 1. Certo? Porém, eu posso fazer de uma outra forma também, se vocês acharem mais práticos. Tá vendo essa área aqui? Ela é uma tabela, né? Eu posso dar um nome para essa tabela. Eu posso vir aqui selecionar essa área e vir aqui nesse cantinho e escrever o nome que eu quero para a tabela. Então aqui já está escrito categoria. Tá? Porque eu já escrevi categoria. Então você pode vir aqui, seleciona a área
certo? Vem aqui aonde ele fica o nome da célula e você renomeia essa área, tá? Então aqui eu posso renomear para o nome da tabela categoria. Então se eu fizer aqui igual proc_v, eu posso clicar aqui, ponto e vírgula, selecionar a área, perceba que vai aparecer aqui o nome categoria, ponto e vírgula, 2, ponto e vírgula 1. O que isso vai me permitir fazer, gente? Até então, vocês estavam fazendo uma por uma, não é? proc_v, abre parênteses, valor procurado, ponto e vírgula, aonde procurar, ponto e vírgula, 2, ponto e vírgula 1. Vocês faziam isso uma por uma, não é? Se você renomear uma área que seja uma área padrão para o que você vai fazer, você vai poder, tá vendo esse carinha aqui? Você vai poder clicar nele e arrastar. Então, você vai fazer o quê? Você vai fazer somente um. Você só vai fazer somente um, só o primeiro. E os demais, quando você clicar e arrastar, ele já vai fazer pra gente sozinho. Certo? Vai ser muito mais prático pra gente poder fazer. Porém, o primeiro tem que estar certo. Ele tem que estar correto. Porque se você fez o primeiro errado, clicar e arrastar, vai estar tudo errado. Tá bom? Bom, a gente tem o bônus aqui. O bônus, eu tenho uma tabela aqui embaixo. O que a gente precisa aprender a visualizar é que vertical é coluna. Horizontal é linha. É o que está deitado. Se eu tenho bônus aqui, eu vou usar a função nova. Eu vou usar a função proc_h. Qual vai ser o meu valor procurado para me ajudar na busca aqui no bônus? Qual vai ser o valor procurado que eu vou usar para procurar aqui o bônus que o meu vendedor ele vai receber? E aí? O pessoal do online pode falar também, tá? Pode escrever aí. Hein, gente? Vamos lá, a Daniela escreveu vendas. Aqui na coluna secundária aqui, eu tenho algum valor relacionado a vendas? A Ellen colocou salário. Eu tenho alguma coisa aqui relacionado a salário? O que eu tenho aqui, gente? O que eu tenho aqui na minha tabela que eu tenho aqui nessa tabela? Oi? As letras, mas as letras é o quê? Oi? A categoria, né? Então, o meu valor procurado vai ser referente à categoria. Porque, por exemplo, se o meu vendedor tiver a categoria B, ele vai receber R$80 de bônus. Tá? Então, ponto e vírgula. Vou selecionar a tabela. Ponto e vírgula. Aqui eu vou colocar número 2, né, que está na segunda linha. Ponto e vírgula 0. Por que 0? Porque aqui é exato. A letra, ela está exata no valor. Tá? Eu não tenho valor aproximado. E aqui eu posso colocar o nome. Posso selecionar aqui e venho aqui e coloco o nome da tabela bônus. Então, vou fazer de novo aqui.
ponto e vírgula, 2, ponto e vírgula, 0. Fiz o primeiro, eu venho aqui, clico e arrasto nos demais. Beleza? Espera aí que eu esqueci de pôr o 0. Não esqueci não. Ah tá, eu tô colocando errado. Pô pessoal, nem pra falar que eu tô colocando a vírgula em vez do ponto e vírgula. Agora foi. Tá? Tudo bem aí na PROC-H? Comissão. A comissão eu tenho aqui. Qual vai ser a comissão se ela é aqui, né? É vertical, né? PROC V. PROC V. Qual que vai ser meu valor procurado? Aqui na comissão, qual vai ser meu valor procurado? Oi? O que eu tenho aqui na tabela, que eu tenho aqui também. Oi? A categoria. Então, categoria, ponto e vírgula. Vou procurar aqui a comissão. Ponto e vírgula. Com base na categoria dele, ele vai ter uma porcentagem de comissão. Então, coluna 2, ponto e vírgula. Aqui é ponto e vírgula, aqui é 0 ou 1? Por que 1? Tem certeza? Não é exato? B é igual a esse valor aqui? D não é igual a esse valor aqui? Eu tenho algum valor aproximado deles? Então é 0. O intervalo é 0. Tá? Só que aqui no final, eu tenho que o quê? Multiplicar. Por quê? Porque eu vou descobrir a porcentagem. Essa porcentagem, ela vai ser tirada da onde? Das vendas. Tá? E aí eu vou saber o quanto ele vai ganhar de comissão. E aqui no total, nada mais é do que você pegar o salário dele mais o bônus mais a comissão. Isso daqui vai ser o salário no final dele. Certo? Tudo bem aí? Alguma pergunta, gente? Então aqui a gente viu o PROC V novamente e vimos PROC H. Só que vocês perceberam aonde eu aonde eu tô tocando na questão da interpretação? É essa leitura que vocês precisam ter da planilha. Por quê, gente? Como eu disse, esses exercícios aqui, né, esses primeiras aulas, né, a gente tá fazendo juntinho. Mas não vai ser todas as aulas assim. Beleza? Bom, então, você renomear a área, a Safira está perguntando aqui, né? Você renomear a área que você quer usar, por exemplo, aqui, ó. Você vir aqui e renomear essa área, tá? É a maneira mais prática de você não se confundir
quando você estiver utilizando qualquer tipo de função. Só que você não pode esquecer o nome. E não pode esquecer a área que você selecionou. Tudo bem? Bom, separei mais um exercício para hoje, que é esse aqui, ó. Uma tabela bem grandinha. Tá? Aonde vocês vão trabalhar com algumas funções. Quais são as funções que a gente tem aqui? Proc-v e função C. Tá? Só que aqui a gente vai trabalhar com a função C fazendo conta dentro dela. Né? Equaçõezinhas de primeiro grau dentro dela. Então vamos lá. Deixa eu dar um zoom aqui para vocês poderem visualizar melhor. Então aqui eu tenho uma tabela. É uma tabela que simula, né? Lembrei do Chaves agora, né? Que simula uma folha de pagamento, uma simulação. Os valores que aqui estão, eles não são valores reais, valores verídicos, tá? Mas a gente vai ter uma aula lá que eu vou mostrar para vocês como que monta uma folha de pagamento que vamos utilizar de valores reais, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui o salário, o nome, quantos dependentes ele tem, o cargo que ele exerce e o quanto ele ganha por dia, o valor do dia trabalhado dele. E aqui eu tenho o quê? Eu tenho que descobrir o salário base dele. Qual que é o cálculo do salário base? É o quanto você ganha por dia vezes 30. Tá? Então a gente vai pegar aqui o salário vezes 30. Tudo bem? Então aqui, por exemplo, o gerente, ele ganha R$ 5.700. Tá? Aí eu tenho aqui esse cara aqui, que é o salário bruto. Só que para descobrir o salário bruto, tá? Eu vou utilizar esse cara aqui chamado faltas. Se ele teve alguma falta, eu vou ter que descontar esse dia dele. Tá? Ele não trabalhou, não é justo. Então a gente vai fazer lá, pegar lá a coluna E, que é o salário dele, menos o número de faltas que ele teve. Tá? Para ficar mais bonitinho e vocês entenderem melhor, o número de faltas vai ser multiplicado por quanto ele ganha por dia. Assim fica mais bonitinho de a gente entender. Tá? Então, primeiro, eu vou pegar quantas faltas ele tem e vou multiplicar pelo valor que ele ganha por dia. Depois eu vou tirar, né? Eu vou fazer uma continha de menos para subtrair com base no salário base. Tudo bem? Então, aqui no caso, ele não tem falta. Então, não vai ter desconto nenhum. Aqui é o adiantamento. O que é o adiantamento salarial, gente? Isso depende muito da categoria que você trabalha, depende muito de homologação sindical, depende muito de acordo coletivo, tá? Existem algumas empresas que todo dia 20 te pagam 40% do seu salário. Isso é chamado de adiantamento salarial. Só que existem empresas que não pagam adiantamento, eles pagam o seu salário integral. Então isso é muito de acordo coletivo. Não quer dizer que exista uma obrigatoriedade, certo? Isso tem que estar em convenção sindical e acordo coletivo da empresa. Aqui no caso, a gente vai pegar o salário dele, salário bruto dele,
e vai multiplicar por 40%. Tudo bem? Então, aqui o Joãozinho, ele vai receber de salário, de adiantamento salarial, R$ 2.280. Tá? É o quanto ele vai receber de adiantamento. Beleza? Próximo item aqui é o INSS. Para a gente fazer esse cara aqui, eu tenho uma tabelinha aqui embaixo. Certo? Tem uma tabelinha aqui embaixo. Essa tabelinha eu posso vir aqui, selecionar ela e posso dar um nome para ela, como eu já havia mostrado para vocês. Então aqui eu vou colocar o nome de INSS. Eu renomeei essa área. O que é o INSS, gente? O INSS é para você poder se aposentar futuramente. Se aposentar, ou caso você tenha algum problema de saúde, tá? Então, é uma porcentagem que sai do seu salário, tá? Essa porcentagem, ela é com base no seu salário. Então, quanto maior é o seu salário, maior vai ser o desconto do INSS. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Vamos fazer aqui a PROC-V igual. PROC-V, abro parênteses. Valor procurado. Nosso salário aqui bruto. Tá? Ponto e vírgula. INSS. Eu já renomeei a área, né? Então eu só ponho o nome. Ponto e vírgula. Ele tem duas colunas, né? A porcentagem está na segunda coluna. Ponto e vírgula. 1. Por que 1? Porque aquela tabela, os valores que lá estão não são valores exatos. Tá? Fecho parênteses. E aí eu vou multiplicar pelo salário. Entendeu? E aí ele vai me dar aqui o quanto eu vou ter que dispor para o INSS. Tudo bem? Então tá aqui bonitinho. Próxima função, salário família. Salário família, a gente já vai fazer algumas continhas aqui dentro. O que é o salário família, gente? Na CLT, ele fala lá, se você ganha um salário mínimo, você tem direito a tantos reais de salário família por dependente. Tá? Então, se você tem 2 filhos, você vai ganhar 2x. Se você tem 3 filhos, 4x. Certo? Sempre com base no salário. Os valores aqui, gente, repito, são valores simbólicos, só para a gente poder entender, na verdade, o funcionamento da função. Tá? Então, aqui a gente vai fazer a função C. Igual C, abro parênteses. Vamos pegar aqui o salário maior que 249,80. Então, se o seu salário for maior que R$250, você vai ter a quantidade de filhos, que é esse carinha aqui, ó. A quantidade de filhos vezes 0,83. Tá? Ponto e vírgula. Caso contrário, você vai ter a quantidade de filhos, que é a B7, né? Vezes 6,66. Tudo bem? Fecho lá parênteses e aperto Enter.
Se você quiser que fique bonitinho aqui, você pode colocar até entre parênteses. Tá? Porque são equações matemáticas. Você pode colocar entre parênteses, mas não é uma obrigatoriedade porque ele está separado dentro da função. Beleza? Então aqui ele vai ter 0 de salário família porque ele ganha muito acima. E também ele não tem nenhum dependente. Tá? Próximo item. Imposto de renda. O que é o imposto de renda? O IR. Todo mundo que ganha, infelizmente, a gente paga milhares de impostos, né? O trabalhador também. Então, se você ganha até um piso salarial por ano, né? Um X valor por ano, você não paga imposto de renda. Desculpa, você não paga imposto de renda, tá? Do contrário, se você ganhar um salário um pouquinho acima do normal, você começa a ter o chamado imposto de renda retido na fonte, que é um valor que já fica preso, retido, antes de você receber ele. E aí, todo ano seguinte, a gente recebe um informe de rendimento, isso todo mundo, e se você tiver valor retido na fonte, você tem que declarar o imposto de renda. Né? E aí é onde geralmente os pais de vocês correm atrás do quê? De comprovante de escola, comprovante de convênio médico, odontológico, né? Sai correndo atrás de um monte de comprovante para poder ter o quê? O ressarcimento parcial desse valor que foi retido. Tá? Então aqui a gente também vai trabalhar com a função C, só que percebam que a função C que eu vou trabalhar aqui é uma função C aninhada, que é uma função C dentro de C. Caso ele tenha um valor maior ou igual a 1.800, ele vai ter R$ 315 de imposto de renda. Caso seja outro valor, ele vai ser isento. Tá? Então vamos lá. Igual C. Igual C, abro parênteses. O salário, né? Salário. Maior ou igual a 1.800. Ponto e vírgula. Ele vai ter um valor de R$ 315. Lembrando que são valores simbólicos, tá? Não são valores verdadeiros. Ponto e vírgula. Se a F7 for maior ou igual a 900, 135, ponto e vírgula, ou isento. Como é palavra, gente, eu tenho que usar aspas. E como eu abri duas funções C, eu tenho que fechar 2 parênteses no final. Certo? Quando eu teclar Enter, ele deu aqui R$ 315, que ele vai ter que pagar de imposto de renda. Tudo bem? Deixa eu diminuir um pouquinho aqui para a gente poder ter uma visão melhor. Próximo item, os vale transporte. Tá bom? O vale transporte, ele é uma porcentagem de 6% com base no salário. Tá? 6% com base no salário. Só que aqui na função C, ele está fazendo uma simulação que, se você ganhar mais do que um determinado valor,
você vai ter só R$ 50 de vale transporte. O restante vai sair do seu bolso. Aqui, aí ele dá uma outra situação, que se for o contrário, vai ser o seu salário vezes 6%. Tá? Então, C, F7, né? Maior ou igual a 834, ponto e vírgula 50, ponto e vírgula F7 vezes 6%. Tá bom? Aí ele deu aqui o quanto vai contribuir de vale transporte. Vale refeição. Vale refeição ou vale alimentação, é importante citar isso, tá, gente? Eles são benefícios e quem briga por esses benefícios são os sindicatos de categorias de trabalho, tá? Então você pode talvez trabalhar numa empresa que o sindicato ele não tem homologado benefícios como esse, tá? Aqui no exemplo, é um exemplo, ele vai, né, fazer o cálculo aqui pra gente. F7 maior ou igual a 1.000, ponto e vírgula, vai ter R$ 100. Caso contrário, vai ser F7 vezes 10%. Quer dizer que, se ele ganha um salário maior, ele vai ter um benefício menor. E quem tem um salário menor vai ter um benefício maior. Tá bom? É o que ele está retratando aqui pra gente. Então, como o salário dele é maior, ele vai ter um benefício menor. A assistência médica vai ser lá a F7 vezes 6%. Assistência médica também, gente, tá? Existe convenção sindical, então o percentual, né, o chamado coparticipado, né, ele vai depender muito de acordo coletivo, acordo sindical. Tá bom? Então, aqui ele está dando 6%. Então, 6% é o que será contribuído. Aqui no outros, vocês podem deixar tudo zero, tá? Na planilha que eu mandei lá para vocês, está zerado. E aqui o que a gente vai fazer? A gente vai pegar o que é nosso de direito, menos o que é desconto. Certo? Então, por exemplo, tudo com base no salário. Salário. Aí depois é só conta de menos, tá? Adiantamento sai do salário. INSS sai do salário. Salário família não é desconto, tá, gente? Então ele entra no seu salário, caso você tenha. Menos INSS sai do salário. Menos vale transporte, mais vale refeição, menos assistência médica. E aí você aperta Enter. Então, no final do mês você vai receber isso daqui. Porque você já recebeu 40% antes. E como tem os descontos, é normal, tá, gente? Bem-vindo ao mundo real. Tá bom? Então, é isso que vocês vão ter que fazer no exercício da aula de hoje. Tá aqui separadinho, tá? Ó. Tem aquele exemplo da PROC-V e PROC-H. E tem o mesmo exemplo aqui da folha de pagamento com as funções. Tudo bem? Pergunto aí para vocês, galera. Tem alguma dúvida? Querem perguntar algo? Pessoal do presencial, pessoal do ao vivo.
Beleza, então, gente. Então não vamos perder tempo. Eu vou publicar a aula. Vou publicar a aula lá, para vocês poderem ter como base e fazer as atividades lá na sala Google. Beleza? Então é isso, gente.